Hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita que eu já tô querendo fazer aqui no canal há muito tempo, que eu sempre vi ela aí na internet, mas nunca do jeito que eu imaginava ela. E hoje eu coloquei ela em prática e deu super certo, então eu espero que vocês gostem. E é uma cheesecake de Oreo. Normalmente as cheesecakes de Oreo que eu vi aí pela internet, os vídeos pelo menos, elas eram todas em que a massa do cream cheese, da cheesecake mesmo, era com óleo triturado. E eu não queria essa cheesecake, porque lá nos Estados Unidos, a maioria das cheesecakes de Oreo, elas são feitas com a massa de cheesecake tradicional com a Oreo dentro. E eu queria reproduzir dessa maneira, e eu reproduzi aqui, deu super certo, ficou uma delícia. Eu espero que vocês gostem também. Para começar, a gente vai fazer a crostinha da nossa massa. E para isso, a gente vai triturar as Oreos no processador até ficar tudo uma farofinha. Se você não tiver um processador, você pode fazer na mão, coloca num saco hermético, fecha bem e bate com um rolo de macarrão, com o que você tiver em casa, até ficar tudo bem trituradinho. Quando tiver tudo nessa textura de farofa farinha, a gente vai adicionar a manteiga derretida e bater bem até ficar uma massa mais suculenta, digamos assim. Depois que atingir essa textura, a gente vai passar por uma forma. Eu tô usando uma forma de fundo removível, mas se você não tiver, pode fazer na forma de fundo normal. A única diferença é que você não vai tirar ela da sua forma, você vai comer ela na forma mesmo. Com a forma de fundo removível, você vai servir bem bonitinho. No fundo da minha forma, eu coloquei um papel manteiga também. Primeiro eu untei o fundo e coloquei papel manteiga para na hora de tirar do ar ficar bem mais fácil. Você coloca toda essa farofinha no fundo, amassa bem com a colher e leva para o forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente uns 15 a 20 minutos. Depois disso, você tira do forno e deixa esfriar completamente. Quando a sua crosta esfriar, a gente vai começar a fazer a cheesecake, o recheio. Para o recheio, a gente vai começar misturando o cream cheese em temperatura ambiente. E sim, é importante que o seu cream cheese esteja em temperatura ambiente, senão ele não vai se homogeneizar da forma correta com açúcar, com os ovos. Então, tira ele da geladeira umas 2 horas antes para ele ficar de uma forma bem mais tranquila de trabalhar. A gente vai colocar no bowl, eu estou fazendo na mão, mas você pode fazer na batedeira. E misturar até que ele fique mais, como eu posso dizer, não numa textura tão grossinha, já numa textura mais líquida. Aí a gente vai adicionar o açúcar e é nessa hora que ele vai formar um líquido mesmo, ele vai começar a ficar um creminho mesmo. Aí a gente mistura bem, aí você passa o dedinho lá pra ver se o açúcar já se dissolveu. Quando o açúcar já tiver se dissolvido, ou seja, quando você não sentir mais os grãozinhos na sua mão, você vai adicionar os ovos. Como eu tô fazendo na mão, eu já dei uma batidinha neles antes no potinho, pra já ficar mais fácil de misturar. Mas se você for fazer na batedeira, pode jogar direto mesmo, que não tem problema. A farinha de trigo é bem pouquinho, gente. É uma colher de sopa, que é só pra dar uma consistência melhor pro nosso creme, pra não ficar tão molengo. Mistura tudo isso muito bem. Você pode adicionar a essência de baunilha. É que eu não gosto muito da essência de baunilha que a gente tem aqui nos supermercados. Eu não tenho o extrato, então a essência que eu encontro eu não gosto muito do sabor, eu acho muito artificial, então eu nunca adiciono. Mas você pode adicionar se você não se incomodar com isso. Mistura bem, coloca na forma e aí vem todo o cuidado especial. Colocou na forma, a gente vai colocar um papel alumínio embaixo, porque a gente está fazendo numa forma de fundo removível. Se você não estiver fazendo forma de fundo removível, pula esse passo. Colocou o papel alumínio embaixo, a gente vai colocar dentro de outra forma retangular e mais altinha, porque dentro dessa forma retangular a gente vai colocar água quente. A gente coloca a água quente e leva para o forno pré-aquecido a 180 graus. E em cima da nossa forma a gente ainda vai adicionar mais papel alumínio para que ele asse de maneira bem cuidadosa. Então a gente vai ter papel alumínio embaixo, em cima e dentro de um banho-maria. A gente faz banho-maria quando vai fazer cheesecake, porque esse creme de cream cheese, normalmente, ele é bem delicado, então ele tem que assar por bastante tempo, de uma maneira bem cuidadosa, e se você fizer em temperatura muito alta, ou você, enfim, não fizer o banho-maria, ele vai dar uma rachadinha por cima. O que aconteceu no meu? Ele deu uma rachadinha por cima, mas não porque a temperatura estava muito alta,
Porque ao invés de eu colocar na segunda grelha do meu fogão, eu abaixei a minha grelha no último lugarzinho e coloquei lá embaixo. Então, ele assou direto no fogo do forno, entendeu? Então, não faça isso, coloca na grelha mais altinha para você não correr esse risco. A gente vai deixar lá por 1 hora assando nesse banho-maria com papel alumínio em cima. Deu essa 1 hora, a gente vai tirar o papel alumínio e deixar assando por mais 30 minutos. Esses últimos 30 minutos depois do papel alumínio, eles na verdade não são exatamente 30 minutos. Por quê? Porque vai depender de tudo, vai depender do seu forno, da temperatura que você deixou, da sua forma, do tamanho que você está usando a forma. Então assim, você vai tirar o papel alumínio depois dessa 1 hora, isso é certo. Mas aí, depois que você tirou esse papel alumínio, você vai ter que ir conferindo de 20 em 20 minutos como que tá a sua cheesecake. A consistência ideal dela é tipo uma gelatina, ou seja, em volta ela já tá mais durinha e lá no centrinho ainda tá meio molenguinho, tá bem, sabe, se você balançar vai dar uma balançadinha no meio, mas as pontas vão estar já firminhas. Esse é o ponto da cheesecake. O meu ficou 35, 40 minutos depois do papel alumínio, então fica de olho na sua cheesecake para você não tirar antes e nem depois. Então, você chegou nesse ponto da gelatina, o meio tá balançando, as pontas já estão mais firminhas, você não vai tirar do forno, você vai desligar o forno, abrir a porta do seu forno e deixar ela descansando até tudo ficar em temperatura ambiente. Ou seja, a água já não vai mais estar quente, a sua cheesecake já não vai mais estar quente, a sua forma não vai estar mais quente, vai estar tudo em temperatura ideal, que você consegue tirar lá do forno com a própria mão, sem luva, sem nada. Chegou nessa temperatura ambiente, tira de lá, coloca a sua cheesecake na geladeira e deixa lá por aproximadamente de 3 a 4 horas. Depois disso você vai desenformar, colocar num prato, servir, tirar o fundo removível, né? E aí eu bati um chantilly e coloquei em cima da nossa torta com umas mini Oreos em cima. E aí, a cheesecake está prontíssima para você aproveitar, porque ela fica deliciosa, o creminho fica super gostoso. Essa combinação de Oreo, a bolacha não fica super crocante, mas ela não fica molenga, então fica um crocantinho junto com o creminho, junto com a crosta, que fica deliciosa. E eu espero que vocês tenham gostado muito dessa adaptação que eu fiz para cheesecake. Espero que vocês façam em casa. Se você fizer, posta fotos nas redes sociais, me marca. Comenta aqui embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos. Não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo aqui embaixo. E eu acho que é isso, né? Um beijo e até semana que vem.